Boa tarde a todos. Estamos aí estreando, inaugurando o meu canal de entrevistas. Então estamos aí abrindo esta série de entrevistas que vamos trabalhar com todos os variados temas que podem existir, né? E hoje aí estamos aí com um convidado especialíssimo, Denian. Ele é advogado, jornalista, professor, doutor agora de Direito Constitucional. Vai trazer para nós aí conhecimentos sobre a temática que nós vamos trabalhar hoje. O que nós vamos falar hoje? Justamente com a temática sobre o STF se transformou então num tribunal político? Esta que é a grande temática de hoje, que a gente traz. E agora, então, o meu grande amigo Denian Couto para trazer um pouco aí dos seus conhecimentos para a gente dividir e ver realmente. Grande Denian. Tudo bem, Guilherme Tomizawa? Prazer falar Tranquilo. contigo. Sempre Prazer. uma alegria. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Você também está ouvindo aí, meu amigo? Estou te ouvindo muito bem. Muito Oi. calor aí em Manaus ou não, Guilherme? Rapaz, aqui tá sempre calor, né? Sabe que aqui a nossa brisa aqui, o nosso inverno é de 23 graus, né? Que 23 beleza. graus. Curitibano com 23 graus anda de bermuda. Fala aí pro pessoal, né? Verdade. Verdade. É. 23 graus aqui, a turma está suada de calor. É isso. Ah, maravilha. Certo, certo. Então, Daniel, a gente traz aqui um tema palpitante, né? E você, com seus conhecimentos aí na área de direito constitucional, sua expertise já no jornalismo, né? De décadas aí também como professor e advogado, eu queria que você respondesse minha primeira pergunta que eu trago aqui nessa temática sobre se a Corte Suprema se transformou num tribunal político, né? Então a pergunta que eu faço para você é qual é a função, Daniel? Qual é a função da Suprema Corte? Olha, Tomizawa, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para a gente conversar sobre talvez o tema político do momento mais importante. Sim. Justamente onde o Supremo Tribunal Federal não deveria figurar, nas páginas políticas dos jornais, na internet, na televisão. Nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje que, no meu modo de ver, em boa parte da sua conduta, dos seus julgamentos, tem atravessado um limite que é muito perigoso, que é o limite de passar a atuar politicamente. E quando eu falo politicamente, não é no sentido positivo da palavra, é no sentido de uma atuação política partidária e ideológica. O Supremo é um tribunal político? A resposta é sim. Ele é um tribunal político porque ele é o tribunal responsável por apreciar matéria de natureza constitucional e a Constituição é uma carta político-jurídica. Então ele sempre será um tribunal político. Se alguém disser que o Supremo Tribunal Federal não sofre e não emana nas suas decisões qualquer natureza política, não conseguiu compreender bem a essência do próprio tribunal. O tribunal é um tribunal político. Então não é esse o problema. O problema seria atuar politicamente no sentido de sobrepor posição ideológica ou posição contrária ao governante A, ao deputado B, acima dos parâmetros jurídicos, que é o que se espera para a Suprema Corte. A gente vai falar, claro, sobre a questão da Lava Jato, que me parece o ponto central dessa conversa, mas assim, respondendo a sua pergunta de uma maneira genérica, é um tribunal político? É um tribunal político, até porque de sua natureza selo. A investidura dos ministros do Supremo, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, chegam lá por uma escolha livre do presidente. O presidente escolhe um brasileiro com mais de 35, menos de 65 anos de idade, claro, né? De notável saber jurídico e reputação ilibada. Pronto. Ele pinça o nome que ele quiser. Esse nome é encaminhado ao Senado Federal. O Senado, que é uma casa política, sabatina e depois vota. Se houver a maioria absoluta dos membros do Senado Federal, esse nome será nomeado pelo presidente para ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte. Então, a investidura ela é política, a característica do texto constitucional é político-jurídico, então não tem como desmembrar a natureza política do Supremo. Ele é o Tribunal dos Tribunais, então ele tem um papel político que é dado pela própria Constituição. Ele é o guardião da Constituição. Entretanto, o que me parece que nós temos que observar é a atuação do Supremo para além de suas bitolas, que é o que me preocupa. Perfeito. É justamente nesse ponto que eu quero pegar, Daniel.
Nós temos aí praticamente decisões de 14 STFs, né, que eu estou vendo aí. Nós temos os 11 ministros do STF, nós temos 2 turmas, né, e temos o pleno, né? E principalmente temos decisões monocráticas que acabam nos preocupando. A exemplo da nomeação do diretor, da Polícia Federal, né, a divulgação da reunião ministerial, tentativa de apreensão de celulares, divulgação de exames médicos, bloqueio de contas em redes sociais a nível nacional e internacional, né, chegando aí ao cúmulo de interferir agora no acesso da polícia, né, e de helicópteros nas favelas do Rio de Janeiro, no período de pandemia, resultando em diversas tragédias aí, como daquela mãe que, né, faleceu defendendo sua própria filha da violência praticada no crime organizado nessas favelas. Então, lhe pergunto, Denian, o que está acontecendo com o STF? O Supremo Tribunal Federal, ele talvez tenha se deixado contaminar pela maioria, ou por grande parte de seus membros, pelo momento político que nós vivemos hoje no Brasil. O Brasil vive um momento político conturbado. Isso é inegável, e aqui não tem nenhum juízo de valor sobre quem governa ou quem está no Congresso Nacional. Nós vivemos um momento político conturbado. E o Brasil parece aprofundar a crise política quanto mais crise há. Então, tem uma pandemia, então vamos aprofundar a crise política durante a pandemia. Nós dificilmente conseguimos articular um comportamento político congressual e do governo que caminhem juntos de se buscar consensos no período da pandemia. Nem isso nós conseguimos no Brasil. Então nós estamos num momento político difícil. E o Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, decidiu ser protagonista onde não deveria. O professor Guilherme Tomizawa, com enorme sabedoria, elenca aqui algumas das decisões do Supremo que são de arrepiar. Não permitir que haja operação durante período de pandemia nos morros do Rio de Janeiro. Isso não tem qualquer cabimento, né? Isso afronta por inteiro o que se imagina de um Estado democrático de direito. A pandemia não trava o crime. O coronavírus não criou uma proteção aos cidadãos de não interferência do crime organizado. Então a decisão ela não tem qualquer pertinência técnica, no meu modo de ver. Me assusta mais ainda as decisões que foram monocráticas, como a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de interromper publicações em redes sociais, afrontando o direito fundamental à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, Perfeito. Justamente no momento em que nós devemos exaltar a liberdade de expressão como um dos pilares mais sólidos da democracia. Então, é uma decisão que não me agrada. Como não me agrada a decisão do Supremo Tribunal Federal de decidir a anulação ou não do processo que envolve o ex-presidente Lula na Lava Jato por 2-2, que é o que parece Perfeito. Que ocorrerá aí nas próximas semanas. Então, me parece que o Supremo está abraçado nesse momento político brasileiro. E aí a gente tem figuras importantes para o direito constitucional, como o ministro Gilmar Mendes. Eu costumo dizer aos meus alunos que não tenham qualquer tipo de preconceito e nem de elogio demasiado sobre a figura pessoal do ministro Gilmar Mendes, enquanto como doutrinador é um doutrinador fantástico. Sim. O ministro Barroso, da mesma maneira. O professor Alexandre de Moraes, que também tem obras importantes sobre direito constitucional. E justamente os três, Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, hoje ocupam a linha de frente da atuação política do Supremo, que eu não gosto, né? Mas, enfim, esse é um parecer, pelo menos, que imagino inicial aí para a nossa análise, Guilherme. Pois é, esse você citou agora, Alexandre de Moraes, ele tem umas falas bem interessantes, julgados no STF, que realmente defende, né, com muita veemência a liberdade de expressão, né? Isso que me assusta mais. E agora parece que a coisa mudou, né? Não sei por que, de repente, a coisa muda. E puxando, então, um gancho, Denian, nessa questão que você falou da Lava Jato, esse julgamento, né, da saída do ministro Celso de Mello, né, desse julgamento importantíssimo que julga a imparcialidade, né, do ex-juiz Sérgio Moro na questão do colhimento de provas, nesse acordo de delação premiada do doleiro Paulo Roberto Krug, né, no caso Banestado, que é esse caso que você acabou de citar, né? Uma questão de ordem técnica, parece que teve aí o Lewandowski, se não me engano, e o Gilmar Mendes, né, que votaram pela anulação da sentença, né? E a ministra Carmen Lúcia e o Luiz Edson Fachin que optaram pela rejeição do pedido do réu, pendendo para anulação, né, favoravelmente ao réu. Então, no caso de empate, né, aí favorece o réu. Então, assim, minha pergunta que eu faço para você, você acha que essa saída repentina do
do ministro Celso de Mello não lhe soa aí talvez uma estratégia política, né, para colocar em xeque uma operação que desmantelou uma das maiores esquemas de corrupção na história do nosso país, ou de repente ainda, elucubrando aqui, tornar ex-presidentes elegíveis, né? Ou estaríamos aqui fazendo uma teoria conspiratória muito absurda, muito impossível de se pensar? Se fosse um fato isolado, professor Guilherme Tomizawa, eu diria que a gente estaria criando uma teoria da conspiração. Mas sim, esse comportamento não é isolado no Supremo atual. Então, essa observação quanto à saída do ministro Celso de Mello e a insistência do ministro Gilmar Mendes em julgar mesmo assim, de tomar decisão por 2-2 e de anular sentenças condenatórias que foram firmadas em primeira instância, em segunda instância, pelo Superior Tribunal de Justiça, o caso do julgamento do ex-presidente Lula, que será nas próximas semanas, sim, houve, além da condenação em primeira instância, o aumento da pena e uma decisão por unanimidade no Tribunal Regional Federal, e uma decisão também por unanimidade, por 5-0 no STJ. Uhum. Então, nós estamos caminhando perigosamente, no meu modo de ver, a uma politização que não é bem-vinda do Supremo. O ex-ministro Gilmar Mendes, ele tem participado de lives, inclusive com lideranças de esquerda e do MST, o que não me parece que é um comportamento adequado de quem é um magistrado da mais alta corte do país, independentemente de quem, porque se fosse com a turma da direita, eu também faria a mesma crítica. Uhum. Se fosse participar do movimento da bala, do movimento pró-vida, também acho que não caberia a presença de ministro algum. Então, não gosto desse comportamento. Outra, o ministro Gilmar Mendes tem uma atração gigantesca por holofotes. Sempre que convidado a dar entrevistas em grandes redes de comunicação, ele vai e antecipa opiniões que depois nós vamos entender e enxergar em julgamentos em curso. Isso é vedado. Se um juiz de primeira instância fizer isso, o CNJ vem e martela, a gente sabe disso. Perfeito. Não pode antecipar a decisão de julgamento. E outra coisa, no incidente do blog The Intercept, o ministro Gilmar Mendes tomou lado, validando as reportagens que foram feitas a partir de captura criminosa de diálogos supostamente travados pelo procurador da República, Deltan Dallagnol, dando validade sem que o Supremo Tribunal Federal assim julgasse. Então, o ministro Gilmar Mendes tem atuado politicamente. Ele foi condenado agora, né, pelo ter chamado de organização criminosa, né? Não teve essa questão? A Lava Jato, né? Sobre a Lava Jato, pois né? É. Então, aí teve uma repercussão e quem está pagando a conta somos nós, né? Esse que é o somos problema. Nós. E uma decisão como essa, por exemplo, condenando o ministro do Supremo por uma opinião sobre a operação, ele vai julgar a operação essa semana que vem ou na outra. Uhum. Então, com que condições, se ele já externou opinião, se ele já foi condenado, se já chamou os membros da Lava Jato de organização criminosa, se já fez esse barulho todo, como vai julgar agora? Nós estamos falando, veja, Guilherme, nós estamos falando de um processo que discute a parcialidade ou não. Perfeito. De um juiz. Se há algo parcial, é o comportamento pretérito do ministro Gilmar Mendes, né? Então os iguais devem ser tá muito complicado. Iguais, né? Exato. Claro. Essa questão que você falou do Celso de Mello, né, que ele vai se aposentar, e o decano vai se aposentar. Isso parece que está tendo até uma influência na segunda turma, né? Que a gente está ouvindo falar aí que os murmúrios, que de repente o presidente da República, quando for indicar, né, o próximo ministro da Suprema Corte, parece que vão até jogar o cara lá no escanteio na primeira turma. O que você pensa sobre isso? Você já ouviu alguma coisa a respeito disso? Sobre essa questão? É como se fosse uma coisa assim, depende de quem o presidente escolher, né? Claro. Para a gente ver para onde vai fazer. Tudo isso é comportamento político que não cabe de acordo com o que se espera do comportamento da Suprema Corte. A tua pauta, a pauta da nossa conversa é um tribunal político? Pois então nós estamos enumerando aqui determinados comportamentos que não coadunam, que não respondem ao que nós aguardamos de uma postura correta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe, Guilherme, você já tinha saído aqui de Curitiba para ir para o Amazonas, para Manaus? Sim. E eu fui convidado pela OAB aqui para fazer um registro
jornalístico da Convenção Nacional aqui da OAB, que o então presidente da Ordem, Dr. José Augusto Araújo de Noronha, organizou aqui, e ele me pediu se eu poderia fazer entrevistas para guardar lá no acervo da Ordem. Certo. Ele disse, eu estou pedindo para um colega advogado para gravar. Eu digo, com o maior prazer. E o palestrante principal daquele evento foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que não foi o Carlos Aires Brito, agora me fala, o Carlos Veloso. Foi o ministro Veloso. E o ministro Veloso, o seguinte para mim, diz o ministro Veloso, fiz essa mesma pergunta, o que ele estava achando de fora de olhar os julgamentos do Supremo. E não havia ainda esse calor que vivemos hoje. E o ministro Veloso disse o seguinte, olha, o problema não é o Supremo, o problema são os Supremos. No momento em que nós temos 11 Supremos, você falou isso na abertura da nossa conversa, no momento que nós temos 11 Supremos, fica muito difícil. E ele fez uma dura crítica à TV Justiça, dizendo que a TV Justiça atrapalha demais. Porque os magistrados, talvez contaminados pela vaidade... Holofotes. Holofotes, isso tudo gera um comportamento talvez não adequado ao que se espera do judiciário. Nós que atuamos junto ao judiciário, o que nós queremos? Parcimônia, cautela, cuidado, zelo com a causa, né? Sim. E as coisas no Supremo estão festivas demais, no meu modo de ver. E o Guilherme, antes de passar a palavra, só para não deixar perder, a manifestação do ministro Barroso, certo, dizendo que o presidente da República defende ditadura, tortura. Eu já ia falar disso também. Chegou a levar uma carraspana do ministro Marco Aurélio Mello, né? Então a pandemia atacou o Supremo também, viu, Guilherme? Pois é, e não é à toa que ele tem esse nome, o apelido de voto vencido aí, né? Né? Exatamente por essa questão. Olha só, Daniel, eu queria resgatar uma outra questão sobre o inquérito das fake news. Né? Então, na sua visão de especialista em direito constitucional, essa instauração do inquérito das fake news, né? Desde do seu nascedouro, desde da distribuição dele, né? Que saiu do Dias Toffoli e foi para Alexandre de Moraes, né? Eu queria saber, e foi apelidado, né, de inquérito do fim do mundo, né, pelo próprio Marco Aurélio, que você acabou de citar. Eu queria saber se, investigando, né, esses supostos atos antidemocráticos praticados por jornalistas, empresários, né, e parlamentares que apoiam a base do governo, a minha pergunta é correto? É correto esse inquérito das fake news? Esse inquérito, ele, no meu modo de ver, é carente de legalidade. Ele viola, a pretexto de impedir ataques contra a própria democracia e contra as próprias instituições e uma afronta ao que entendemos a ser pilares sólidos da democracia, e de verdade, o Supremo Tribunal Federal. Com base nisso, o Supremo acaba ele mesmo com o seu inquérito por afrontar a Constituição. Pois é. Usa de um remédio que não é um remédio adequado. Esse inquérito das fake news, que levou à cadeia jornalistas, que promoveu buscas e apreensões em casas e em escritórios de profissionais de imprensa. Certo. Fosse outro governante, talvez a imprensa não teria tolerado o que tolerou. Nós hoje temos uma imprensa, infelizmente, fala aqui um profissional de imprensa, hoje nós temos uma imprensa majoritária que tem lado contra o governo, o que é legítimo. O jornalista, o cidadão, pode ter o lado que quiser. Mas precisa ter um mínimo de comportamento adequado quando se extrapola determinadas condutas. Esse inquérito das fake news, que o ministro Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo, é um fim do mundo. Sim. É um fim do mundo, porque pessoas estão sendo criminalizadas por emitirem opinião. Nós estamos diante de algo que não foi visto neste grau no período democrático jamais na história do Brasil. Nós vivemos momentos semelhantes a esse em períodos de exceção. Mas em períodos de democracia isso nunca houve.
e há agora, com o protagonismo do Supremo. Isso me preocupa demais. Me preocupa demais com o precedente, com a porta perigosa que nós estamos abrindo para futuras composições do Supremo Tribunal Federal, para outros governos e para outras situações. É importante dizer, eu sempre costumo dizer isso aos meus alunos, a minha geração fracassou no sentido de garantir uma democracia mais pujante, baseada numa educação plural e tudo. Fracassou. A gente pode fazer pequenos concertos, mas nós não teremos, na minha geração, o resultado efetivo de um Brasil mais justo. Mas estamos em construção. E para garantir essa construção lá para frente, o inquérito do fim do mundo atrapalha, é um buraco na estrada, que a gente tem que parar, cobrir, colocar o asfalto para cobrir esse buraco para poder seguir adiante. Então, veja, Guilherme, a gente está enumerando, tem o inquérito do fim do mundo, tem o julgamento da Lava Jato, tem o dia inteiro aqui. Tem uma decisão que eu não gosto, que é a decisão de criminalizar a homofobia por uma decisão jurisprudencial. Perfeito. Ora, crime é uma ação humana típica, antijurídica e culpável. Não há crime sem lei anterior que o defina. Claro. Então, isso tem que ser decidido em lei e não por uma decisão jurisprudencial, ainda que justa. Ainda que justa a decisão, nós não podemos criminalizar condutas com base numa hermenêutica alargada. Sim. De entender a homofobia como se racismo fosse, por exemplo. Isso me assusta demais, porque agora podemos ser simpáticos à criminalização da homofobia. Mas eu temo que amanhã ou depois, um Supremo Tribunal Federal, que não esse, no futuro, venha a criminalizar condutas que sejam violadoras de direitos fundamentais. Então, o que tem que se construir é acordo congressual, é política para criminalizar condutas. Esse tema da descriminalização do aborto, que também está em discussão no Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, isso é assunto para o Congresso. Com certeza. Se é crime ou não é crime, essa é uma decisão congressual. Enfim. Todas as questões que você tocou agora, Denian, tanto a questão do aborto, né, questão da homofobia, isso é assunto para o Poder Legislativo. Então nós temos uma verdadeira interferência de poderes, né, que nós estamos vivendo agora. E o que você falou agora do STF, do inquérito das fake news, eu, pelo menos, no seu nascedor, me parece que não há nenhum fundamento jurídico no regimento interno do STF que permita, né, a instauração desse inquérito, inclusive violando princípios, né, do processo civil, né, que é o juízo natural, né, livre distribuição, quer dizer... E a questão, né, que todo mundo já sabe, que é de cor salteado, né, que a vítima se torna investigador, persecutor, né, e julgador. Quer dizer, isso é uma coisa que me salta aos olhos, e como você falou, Dani, me preocupa que parece que a gente está realmente dentro de um precedente muito perigoso, né, independente dos lados. Né? Não é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. A questão não é essa. Né? A questão é que isso pode servir, né, contrário aos interesses de uma sociedade. Né? Isso pode violar direitos e garantias fundamentais, como está acontecendo com a liberdade de expressão, como você me citou, e a liberdade de imprensa. Né? Então isso me deixa muito preocupado, né, realmente. Né? E daí... a mim também. E eu não, essa preocupação que você tem, eu tenho também, porque muitas pessoas elas se deixam contaminar por figuras do momento. Sim. Uma hora era o Lula, depois a Dilma, agora o Bolsonaro. Eu não tenho essa pauta. A minha pauta é a pauta do país. Nós estamos deixando frestas abertas que são muito perigosas. Hoje é o Bolsonaro, amanhã serão outros a governar o país. Nós não podemos tentar atalhos, criar atalhos no sentido de punir o A, o B ou o C, porque esse atalho depois ele pode custar muito caro justamente para aquele que abriu o atalho. Só há um caminho, o caminho da Constituição. E o Supremo está andando fora da curva da Constituição. E isso que me assusta. E tenho certeza que te assusta também. Muito, muito. Ainda mais quando você citou aquela questão do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que fez aquela live, né? Inclusive falando em inglês, né? Analisando as questões do governo federal, comparando o Brasil, né? À Alemanha de Hitler, né? Como já foi... Celso de Mello também já fez isso, né? O nosso decano. E que vivemos uma ditadura ou um fascismo, né? Então, você acha que procede realmente essas manifestações desses magistrados? Só me engano, me parece que a ministra, acho que não foi a Carmen Lúcia também, né? Que já falou sobre isso também
sobre o presidente da República. Podemos comparar realmente o Brasil ao nazismo, de fato? Estamos vivendo a Constituição de Weimar de 1919, né? Será que, e se estamos, que ações do governo federal realmente podem nos tirar essa conclusão dos ministros? É evidente que não, né? Nós não estamos sob interferência de um Estado autoritário, de um governo autoritário. Nós temos hoje o pleno funcionamento dos poderes a ponto de o Supremo fazer tudo o que faz sem que haja qualquer risco ao funcionamento do próprio Supremo Tribunal Federal. A maior prova de que não estamos em ditadura é o Supremo se comportar de maneira contrária ao que esperamos de respeito à Constituição e não acontecer nada com o Supremo. Outro exemplo fantástico de que não estamos em período ditatorial é que estamos livremente aqui falando, numa transmissão ao vivo por rede social. Então, toda generalização e toda tentativa que se busca de criar uma narrativa de que estamos em período de exceção e de que o fulano de tal é fascista, é nazista, primeiro, uma imprecisão técnica e histórica sobre o que significa fascismo ou nazismo. E segundo, é um divórcio da realidade. Eu vi, por exemplo, Guilherme, sei que você também deve ter visto essa notícia e pensado assim, meu Deus, onde esses caras querem parar, de que o presidente Bolsonaro seria denunciado junto ao Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. Sem que tivesse havido esgotamento da jurisdição interna, sem que houvesse uma única denúncia de natureza criminal e querendo atribuir ao comportamento verborrágico do presidente a prática do genocídio, que é o mais imundo e o mais abjeto entre todos os ilícitos. Então nós vivemos um período de se largar tudo e que se corra atrás da questão técnica depois com professores de direito para tentar dizer que isso não é bem assim. É lamentável e lastimável. Há também uma espécie de apagão de inteligência nacional, e isso também me preocupa. Voltando estou resgatando aquela coisa que você falou há um pouquinho tempo atrás sobre as lives, né, dos ministros, né? Quer dizer, Luiz Roberto Barroso fazendo live com Felipe Neto, né? O imitador de foca. Quer dizer, é uma coisa assim que a gente fica estarrecido, né? Aí você vê o ministro Gilmar Mendes fazendo uma live com o Stedley, né? E ele chora na live, né? É uma coisa assim fantástica, né? O mesmo Stedley que já foi aplaudido por ditadores, aí sim, né? Aí da América Latina, e que a gente sabe quais são. E a gente vê aí o Felipe Santa Cruz, né? Também flertando, né, com o Felipe Neto, chamando ele para fazer uma palestra magna no mês passado. Eu fico pensando, palestra magna com o Felipe Neto, né? Eu fico pensando assim, estarrecido, o que Augusto Teixeira de Freitas, né, Clóvis Bevilacqua, o Miguel Reale, Evaristo de Moraes, né, Rui Barbosa, o que esses grandes juristas, né, a nível de renome internacional estariam pensando, né, o que se passa na cabeça dos ministros do STF a chegarem a esse ponto? Não, e além disso, o discurso usado foi o seguinte: nós vamos fazer, o ministro Barroso, né, eu vou fazer a live com o Felipe Neto porque preciso alcançar a juventude. É uma leitura. Eu penso que fosse, mas deveria o ministro do Supremo abrir o espaço para um influenciador, então, que pensasse diferente do Felipe Neto, e falasse um e falasse o outro. De que o ministro do Supremo levasse uma visão plural aos jovens, para que os jovens pudessem formar sua opinião a partir de uma visão plural. Se o Felipe Neto vestiu a roupa de ter lado, e é um direito do Felipe Neto, que eu quero defender e vou até a morte defender o direito do Felipe Neto de se manifestar, mas para o ministro do Supremo deveria ponderar a ideia sempre da balança, de que no momento em que um ministro da Suprema Corte se manifesta para promover determinado tipo de conversa, ele precisa ouvir o outro lado. Sou pena de nós entortarmos a realidade brasileira. E hoje ela está torta, infelizmente, né? E eu assisti essa live até por dever de ofício. A live foi muito ruim, viu, Guilherme? Não sei se você viu, mas foi muito ruim. O Gabeira deu uma dentro dele ali, né? Sobre as fake news, né? Uma boa ali. Ele fala, e se fosse ao contrário, né? Se fosse um outro país estrangeiro que calasse, né, a sua voz na rede social, o que você faria? Ele, pois é, né?
Eu não entendo, né? Você entende. Quer dizer, fica uma coisa muito desconfortável, né? Por isso que não dá para você trazer gente que não joga na área. Não adianta, né? Você não é da área, não venha dar opinião, né? Traga, como você falou, traga dois, né, especialistas em direito constitucional, sei lá, um da direita, um conservador, um progressista, né? E talvez vamos fazer os jovens terem uma opinião, né, sobre determinado assunto, né, sobre os espectros políticos. Agora, fica aí, né, jogando aí um menino, e eu fico mais estarrecido com o que os advogados pensaram, né? E tem o Felipe Neto dando uma palestra magna na OAB Nacional, né? Então é uma coisa assim que a gente fica, sabe, eu não sei realmente. E eu vou emendar com uma outra pergunta aqui já daí, Daniel. O que a gente pode fazer para evitar esses abusos e esses atos autoritários desenfreados pelo STF? O que pode ser feito? Você pode falar para o pessoal aí? O primeiro ponto é nós defendermos o Supremo Tribunal Federal. O nosso papel de defesa do Supremo. Quando o Supremo se comporta desse jeito, ele alimenta um ódio a si próprio. Certo. Tem pessoas que clamam pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal, pelo impeachment dos ministros, sim, que é para pisar em cima do Supremo, para tomar decisões deixando o Supremo para lá. Quem causa esse tipo de reação é o próprio Supremo. O Supremo é responsável pela reação de ataque que ele sofre. Mas ainda assim, o nosso papel não tem que ser o de alimentar a crítica ao Supremo, mas sim de defender o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da nossa Constituição e ele é o órgão responsável por processar e julgar, por exemplo, os crimes comuns cometidos pelo presidente da República, pelos ministros, pelos deputados, pelos senadores, pelos próprios ministros do Supremo. Então ele tem uma competência que é bastante alargada do Supremo Tribunal Federal, que faz com que o tribunal tenha um poder demasiado. Então, qual seria o primeiro papel? O primeiro papel seria defender o Supremo, independentemente de deslizes dos ministros. Claro. Os ministros são homens e falham. O órgão, a instituição, não são eternos. E o órgão precisa ser preservado. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma atuação parlamentar efetiva no sentido de diminuir a competência que é alargada demais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, no Brasil, deveria repetir o que o Supremo é nos Estados Unidos. Já que nós construímos a nossa federação ao molde da Federação Americana, ou pelo menos sob inspiração da Federação Americana, que o nosso Supremo fosse uma corte constitucional, e não uma corte que julga tudo. Perfeito. A nossa corte julga tudo. Se houver matéria constitucional, o recurso extraordinário chegará lá. Certo. E chegará, é capaz de julgar pote de margarina furtado por um cidadão na esquina. Então, o que nós precisaríamos fazer seria uma reforma constitucional para diminuir a competência alargada do Supremo Tribunal Federal. Porque daí independe de quem é o ministro que ocupa a vaga na Suprema Corte. Nós vamos corrigir na lei. É evidente que os ministros do Supremo, sejam eles quem forem, não querem diminuição de sua competência, porque vai diminuir o poder, eles têm um poder exacerbado, um poder demais. Teria de diminuir a competência até para permitir ao Supremo que julgasse menos causas e causas que efetivamente são de matéria constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade, ADCs, geral, ADPFs, repercussão geral. Vai julgar isso. Claro. Para a matéria criminal não tinha que ser de competência do Supremo, a matéria criminal tinha que ser competência do STJ, não do Supremo Tribunal Federal. Briga de papagaio, briga de vizinho, vai tudo parar no Supremo. Então, o que fazer? O que fazer é eleger políticos que tenham um compromisso que vá muito além do saúde, educação e segurança, blá, 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 aquela conversinha que todo mundo se repete. Nós precisamos mudar o Supremo com base na mudança da Constituição, de construção de uma consciência nacional. É trabalhoso? É um desafio. Talvez nós dois não vejamos isso, Guilherme. Talvez os nossos filhos e, quem sabe, os nossos netos possam ver uma mudança no Supremo. Talvez. Mas já que você me perguntou o que eu acho de solução, a solução seria essa. Porque daí o Gilmar Mendes vai embora uma hora ou outra, o Lewandowski vai embora uma hora ou outra, e os demais também vão uma hora ou outra. É isso. Eu concordo totalmente com você, porque se as decisões do STF fossem com qualidade, né, e não por quantidade, e nós vemos milhares de sentenças de julgamentos sendo realizados mês a mês, né, no STF,
E fazendo um comparativo, já que você falou da Suprema Corte norte-americana, lá eles julgam 5, 6 processos por mês, né? E aí que você vê esse, né, esse disparate, né, entre um país e outro. Quer dizer, lá tem muito mais qualidade nos julgamentos, né? Tá certo que é um pouquinho diferente, né? Lógico, os ministros lá, eles têm vitalício, né? O cargo deles, né? Eu acho que é vitalício, né? Então, tem umas coisas mas quando eles diferentes. ficam, mas também tem dignidade de quando se percebem incapazes de acompanhar o debate, eles vão embora, né? Uhum. Eles deixam, né? Aqui a gente viu os magistrados brigarem por mais 5 anos na PEC da Bengala, né? Verdade. É isso. Porque é complicado. Então, Daniel, para encerrar a nossa live aqui, e já que nós estamos falando de política, né? Eu vou quebrar o protocolo aqui, vou fazer uma pergunta pessoal para você. E já que nós estávamos falando no início da live sobre reputação ilibada e notório saber jurídico, que são atributos inerentes à sua pessoa, né, que eu já conheço, o grande amigo Daniel Couto, das nossas conversas ali nas salas dos professores, e nas nossas conversas nos botequins ali, né, perto da faculdade, né? Saudade imensa de estar com você, cara, conversando, trocando essas ideias. Me diga aí, parece que um passarinho me contou, realmente você vai entrar na política aí? Eu vou tentar, né? Eu sou candidato a vereador em Curitiba. Pela primeira vez, depois de 26 anos de atuação profissional, eu me aventurei nessa, viu, Guilherme? Uhum. Mas a decisão de disputar a eleição foi porque eu cansei. Eu verdadeiramente cansei. E o comportamento dos vereadores é de péssima qualidade. É claro que não são todos, é evidente que há exceções, mas o trabalho desenvolvido pelo Legislativo Municipal em Curitiba é deplorável. Nós fizemos um levantamento aqui, para você ter uma ideia, mais de 80% das matérias discutidas e votadas no ano passado, e isso é um reflexo da legislatura inteira, foram matérias de homenagens a amigos e parentes, dar nomes de rua, nomes de praça e etc. Para você ter uma ideia, não tem rua para dar nome. Tem nome já escolhido de rua que nem foi criada em Curitiba e eles continuam votando o nome de rua. Uhum. E é uma Câmara cujo trabalho de fiscalização sobre a Prefeitura é praticamente nenhum. Não se fiscaliza o Poder Executivo. Entendi. A Câmara hoje ela serve como uma espécie de grande cartório com carimbo de votar sim para tudo o que o prefeito quer. O que é bom e o que é ruim. A aprovação de matérias inconstitucionais o tempo inteiro na Câmara Municipal, que não seria matéria de responsabilidade dos vereadores. Então isso tudo foi se somando, fora a questão de privilégios absurdos. A Câmara de Vereadores de Curitiba, ao contrário das câmaras de vereadores do Brasil inteiro, aqui, vereador tem direito a carro, tem direito a vale combustível, a vale isso, vale aquilo, uma enormidade de cargos. Há um castelinho que eu apresentei o meu nome para tentar derrubar. Eu costumo dizer que se essa for a vontade do eleitor, que conte comigo para acabar com os privilégios na Câmara Municipal no dia 1 do meu mandato. Uhum. Vou chegar, esse aqui é o carro, tá aqui a chave, eu vou para a tribuna, você me conhece, eu vou para a tribuna da Câmara e dizer assim, eu estou devolvendo o carro, quem dos senhores vai devolver também? Uhum. Então nós precisamos agir. E eu cansei de ficar do lado de quem critica e vou apresentar o meu nome. Se Curitiba achar que eu devo ir, vou. Se não achar, vou voltar a criticar. Porque só não vou aceitar que façam isso com o que fazem com a nossa amada cidade de Curitiba. É impressionante. A Câmara de Vereadores aqui, ela rompeu todos os limites. Não dá mais, Guilherme. Não dá. Era ruim quando você estava aqui. Piorou bem. Piorou mais. Piorou bastante. Inclusive deve ter muitos projetos inúteis, né? Projetos totalmente sem fundamento, né? A gente vê casos absurdos aí espalhados para o Brasil, né? Foi em Minas Gerais que eles votaram uma lei para criar um porto de OVNIs. Você ouviu falar desse projeto? Cara, é coisa desse tipo. Projeto de lei para criar poda de árvore, né? Para fazer poda de árvore. Pô, mas pelo amor de Deus, né? Como tem coisa irrelevante nesse planeta, né? Então, realmente, cara, eu só digo assim, sinto muito, Daniel, que eu não tô mais em Curitiba, né? Então você não vai ter o meu voto, né? Porque eu já mudei para Manaus, então realmente eu não vou poder lhe ajudar nessa empreitada, mas eu torço, né? E eu vou aí fazer coro, vou virar seu cabo eleitoral aí para lhe ajudar nesse caminho. Pode contar comigo aí, contar com as pessoas que são do meu convívio, amigos, colegas, familiares. Nós vamos
dar esse voto de confiança para você realmente fazer uma Curitiba melhor. Pode ter certeza. Eu te agradeço, Guilherme, e dizer que a alegria maior é poder dividir esse espaço aqui contigo. Nós fizemos uma conversa não faz muito também para a OAB do Amazonas, e quero te dizer que eu sou teu parceiro. Naquilo que você precisar, grite. E nós aqui em Curitiba sentimos muita saudade de você, saiba disso. Pô, também sinto saudade de vocês, cara. Saudade tua, de a gente estar junto aí, estar dividindo, né, a mesma faculdade, os mesmos bancos escolares aí, né? Mas a gente vai se encontrar aí no ano que vem, aí, quando acabar essa pandemia, espero que acabe logo, venha logo essa vacina. Pô, uma hora tem que acabar Rússia, isso, né? Se vai vir da Rússia, vai vir da China, da onde que vai vir, né, cara? Se os Estados Unidos não pegar todas essas vacinas para eles, né? Se o Trump não pegar tudo para ele. Então, enfim, bom, a gente espera que dê tudo certo para todo mundo, né? E eu agradeço muito, Denian, meu grande amigo aí. Fiquei muito feliz quando você veio visitar eu aqui em Manaus, né? Quando você veio aqui a trabalho, e a gente foi lá comer o tambaqui. Né? Não, foi pirarucu. Pirarucu? Pô, então tá, cara, então me desculpa, eu já nem lembro mais. Né? Foi pirarucu. Agora, como a culinária do norte do país é fantástica, né? É boa. Puxa, que coisa boa, velho. Aquele pirarucu tava espetacular. É que eu comi o pirarucu, você comeu outra coisa. Eu acho que você comeu o tambaqui. Foi o tambaqui, né? Eu acho que foi. Eu só vou te continuar com aquele desafio. Você não vai comer o jaraqui, senão você não sai daqui. Né? Então, se você vir para Manaus e comer o jaraqui, é perigoso você virar aqui, de repente, aqui candidato em Manaus, né? Não em Curitiba. Meu amigo Daniel, muito bom, Guilherme, um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado aí por você ter vindo aí, fazer parte dessa pena live minha, essa estreia do meu canal. Né? Foi uma honra ter você do meu lado, meu amigo. E a gente trocou umas ideias bem interessantes aí sobre o STF, né, e a Suprema Corte política, né, vamos dizer assim. Vida longa ao teu espaço de entrevistas. Eu tenho certeza que você vai produzir muita coisa boa. Eu espero ano que vem te ver aí, né, ali na Câmara Municipal lá, tá? Vamos ver. Tomara. Se você vai estar lá e eu vou lá lhe cumprimentar lá na Câmara. Tá bom, meu amigo? Muito bom. Valeu, tá, Tomizão. Um grande abraço para você. Grande Obrigado. Abraço para você. Forte abraço. Valeu. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Aí eu estive conversando com o Daniel Couto, né? Então, professor emérito aí em Direito Constitucional, recém-doutor agora, né? E traz essa contribuição, vocês viram que é fantástico aí, né? A oratória do Denian, no sentido de nos ensinar um pouco mais, né, sobre direito constitucional, falar aí sobre esse viés político aí, né, já que é a expertise dele também. E eu agradeço a todos aqui que estão participando do canal, que entraram, todos os amigos, familiares que estão presentes. Fico muito feliz, e essa live vai ser aqui, lógico, né, ela vai ser gravada para o IGTV, e futuramente também eu vou postar ele no YouTube, e vou subir ele no YouTube também. E eu quero que daí vocês também curtam o meu canal, pessoal, que vai ter muita coisa legal aí, viu? Eu vou falar sobre cultura, vou falar sobre música, sobre arte, sobre saúde, né, educação. Então, temas de todas as espécies aí, para a gente, né, poder trocar um pouco, né, de experiência e matar um pouco da saudade de vocês. Eu estou vendo muitos ex-alunos meus aí de Curitiba, né, da UPET, né, de outras faculdades também, né, e até a minha próxima live aí, se Deus quiser, tá bom? Grande abraço a todos, valeu!